Os treinos, Michael Schumacher foi o pole position com 1:14.960. Ralf Schumacher foi o segundo colocado. Juan Pablo Montoya em terceiro. Ou seja, a Ferrari, depois Williams, depois a Ferrari de Rubens Barrichello largando na quarta posição na segunda fila. Depois McLaren com Coulthard e Hakkinen. A outra fila com as Jordans de Trulli e Frentzen. A outra com as Sauber de Raikkonen e Heidfeld. Depois vem Villeneuve com a BAR e Irvine. Depois vem Olivier Panis, a outra BAR e Alesi com o carro de Alain Prost e Pedro Paulo Diniz. Depois Fisichella e De La Rosa. Burt é o 17º, Bernoldi o 18º, Verstappen é o 19º, Jason Button o 20º, Alonso o 21º, Tarso Marques na 22ª posição. As 11 filas, os 22 que daqui a pouco partem para 67 voltas, cada uma delas com 4.556 metros. A corrida total com 305 quilômetros mais 252 metros, repetindo. A temperatura 22 graus, a temperatura da pista 33 graus, porque faz sol, não há possibilidade de chuva. E fica aí uma grande dúvida. O normal seriam 2 paradas para as equipes principais, mas a Williams pode, principalmente a Williams, pode estar aí preparando alguma surpresa, saindo com o carro um pouco mais pesado, com mais combustível, para tentar uma parada. Aí você vê o Ralf Schumacher, aí você vê Michael Schumacher, domínio dos irmãos Schumacher. Felizmente eles são só 2. Domínio dos irmãos Schumacher em mais um grande prêmio de Fórmula 1 correndo em casa. E aí o problema que o Schumacher teve agora há pouco. O boxe é aberto meia hora antes. Os carros têm então aqueles 15 minutos para eles podem passar pelo boxe, o piloto pode até trocar de carro. Você viu o drama do Schumacher? Ele saiu com o carro reserva. Ele fez a opção de correr com o carro reserva, saiu com o carro reserva, o carro parou na pista. Você viu que ele pegou ali uma moto, se mandou para o boxe para pegar o carro titular para sair antes do horário de 15 para as 9, horário oficial de Brasília, 15 para 1, horário lá, 15 para as 2, perdão, horário lá da Alemanha para a largada da corrida, senão ele teria que largar do boxe depois que o último carro do grid passasse pela linha de largada. Ele conseguiu ainda, mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente e qual é que consequência isso pode ter. Ele tinha escolhido o carro reserva no warm-up, o treino pela manhã. Ele escolheu o carro reserva, optou pelo carro reserva, teve problemas com o carro reserva e será obrigado, portanto, a largar com o carro titular, aquele com que ele fez, este carro que está aí, com que ele fez o melhor tempo nos treinos que acabaram lhe dando a pole position. Os carros saem para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Rubens Barrichello largando ali na quarta posição na segunda fila. Uma Ferrari, 2 Williams, outra Ferrari, 2 McLaren, 2 Jordans e 2 Saubers nas primeiras posições. O Tarso Marques demorou para sair, mas isso não traz prejuízo a ele, porque ele tinha a última posição. Então ele pode sair ali, vai ocupar, vai andar um pouquinho mais rápido que os outros e vai ocupar essa posição. A expectativa é de muita luta, principalmente entre os irmãos Schumacher. Ele sabe lá o que pode acontecer com o Montoya vindo ali na terceira posição. O Rubinho tem que ter calma, principalmente largar bem para segurar a posição em relação às McLaren, mas ter calma nesse princípio de corrida. Parece um estádio de futebol, todos com as camisas vermelhas da Ferrari. Afinal de contas, estamos na Alemanha, a corrida é na Alemanha. Os 2 Schumachers, os 2 pilotos da Alemanha, largando na primeira fila. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Você vê, pista veloz, pista de curvas de várias angulações, mostra a verdade atual da Fórmula 1. Nas 5 primeiras filas você vê Ferrari, Williams, McLaren, Jordan e na quinta fila a Sauber, que aparece este ano realmente com uma equipe que promete muito e que já está marcando pontos no campeonato. Pela primeira vez desde 98, o Grande Prêmio em Nürburgring, Grande Prêmio da Europa, ou Grande Prêmio de Luxemburgo, como é chamado algumas vezes, não tem uma expectativa de chuva. Normalmente você se lembra que ali chove ou no meio da corrida ou antes, enfim, sempre cai alguma água. Mudanças na entrada do pit lane podem fazer com que as equipes alterem os seus planos originais de pit stops. Normalmente é uma corrida de 2 paradas, mas o Galvão acabou de dizer, é o Williams, que tem hoje um pneu até um pouquinho mais resistente, pode tentar uma só, e a McLaren parece que treinou com um carro muito pesado, com o tanque cheio no warm-up, o warm-up em que o Barrichello fez o melhor tempo, porque a McLaren só se classificou em 5º e 8º. Quer dizer, podem as duas estar armando um bote. Aí a expectativa, Jean-Todt, o chefão da Ferrari, está aí. Schumacher, os carros vem chegando no warm-up. Rubens Barrichello foi o mais rápido, Schumacher foi o segundo, Ralf Schumacher o terceiro, Ed Irvine o quarto, Dave Coulthard foi o quinto e Juan Pablo Montoya o sexto.
Aí os carros vêm chegando. Quando o Tarso Marques ocupar ali a última posição na 11ª fila, a largada será autorizada. Será que alguém vai ter problema no controle de tração nessa largada? Será que alguém fica parado por aí? Lá vem a luz vermelha. Vai subir o giro dos motores, sobe também o ritmo da batida dos corações, adrenalina, luz vermelha, vamos para a largada. Schumacher e Ralf Schumacher, Montoya e Barrichello, depois das duas McLaren, vamos para a largada, aí a largada. Rubinho ameaça largar bem por ali, mas já não larga tão bem, já vem brigando por posições com as duas McLaren. Não tem conversa de irmão não. O Michael Schumacher foi para cima do Ralf, Montoya em terceiro, o Rubinho foi perdendo posições. Já cai lá para a 8ª posição, Rubens Barrichello. Schumacher é o primeiro, Ralf já vem por dentro, Coulthard junto com Hakkinen, Schumacher, Ralf, lá vem as McLaren, depois Montoya, depois por lá o carro do Trulli, o Rubinho perde muitas posições. 7ª posição para Rubens Barrichello. Perdeu 3 posições Rubens Barrichello. E larga bem o Schumacher. O Burti perdeu 2 posições também, caindo para a 20ª posição. Olha o Schumacher aí. O Ralf sustentou as posições, o Montoya também. E o Rubinho perdeu as posições para as duas McLaren e para uma Jordan. Já ficou para trás um pouco na largada ali, vem sendo pressionado. Será que também ele pode estar com mais combustível para fazer só uma parada? Porque além da largada, quando ele partiu ali no momento da largada, ele vem sendo pressionado agora na 7ª posição, veja lá. Como aparece ali o Rubinho, e lá vem as Saubers ali para cima dele. O Raikkonen está na 8ª posição, logo atrás do Rubinho, e logo atrás do Raikkonen está o Heidfeld e depois o Frentzen. Então Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, David Coulthard, Mika Hakkinen, Trulli, Barrichello é o 7º, Heidfeld é o 8º, Raikkonen é o 9º, Frentzen é o 10º, Irvine 11º, Villeneuve 12º. O Bernoldi 16º, ganhou 2 posições do Bernoldi. Largava na 18ª posição, com 2 posições do Bernoldi. Fez uma boa largada. Agora Rubinho já se livra ali da pressão de Nick Heidfeld e já tenta partir para cima do Jarno Trulli. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Coulthard, Hakkinen, Trulli, Barrichello. Aí são os 7 primeiros. E você vai no carro de Juan Pablo Montoya. Aí você vai com Montoya. Ele também largou bem, mas já tem uma certa distância ali em relação a Ralf Schumacher. O Coulthard ocupa a 4ª posição, saiu no lucro. O Coulthard, o David Coulthard, largava na 5ª posição, ganhou uma posição exatamente em cima de Rubens Barrichello. Mika Hakkinen fica em 5º lugar, aí o Trulli em 6º e o Rubinho já tentando colocar pressão. Olha o Bernoldi como passa ali, passa bem na 16ª posição, ele que largava em 18º. Eles vêm aí para completar a primeira volta e a gente tem a classificação. 2 voltas completadas. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya. Coulthard é o 4º. O 5º é Mika Hakkinen, o 6º é Trulli, o 7º é Barrichello, o 8º é Heidfeld. A 9ª posição é de Raikkonen, o 10º é Frentzen, depois Irvine, Villeneuve, Fisichella, Verstappen, De La Rosa, Bernoldi na 16ª posição. Aí a câmera colocada mostrando ali o movimento dos carros no momento da largada. E por outro ângulo a largada. Veja que o Rubinho, ele pulou bem, ele deu ali o salto bem, mas depois não teve. Veja só como veio uma McLaren de cada lado, ele tentou se posicionar lá por fora. E aí quando se posicionou lá por fora, não teve como voltar e perdeu a posição. Ele teve que recolher em cima da zebra para não tocar e perdeu a posição para o Trulli. É que ele ficou numa situação complicada quando as duas McLaren passaram uma de cada lado e fecharam em cima dele. Se ele se posiciona ali atrás das McLaren, não perde a 6ª posição para o Trulli. Quando ele foi lá fora, não teve como voltar e perdeu a 6ª posição também para o Trulli. Tanto que ele estava acelerando ainda quando o Trulli ainda estava acelerando. Ele estava freando já. E o Schumacher vai abrindo. Ele fez a melhor volta, a segunda volta, 1:19.971. Reginaldo Lemes, a prova promete aí o Schumacher se mandando e o Ralf junto com ele. Veja que já há diferença ali para Montoya. Depois vem o Coulthard. E aí depois Hakkinen, Trulli e Rubinho, que não ficam numa posição muito tranquila não. A briga por enquanto é dos 4 ali da frente. Os 4 da frente, principalmente entre os 2 irmãos, sendo que há uma diferença em relação à última corrida do Canadá, quando a gente via nitidamente que o Ralf, mesmo correndo atrás do Michael, tinha um carro muito mais veloz. Não é o caso agora.
o Schumacão largou muito melhor e tem carro para disparar, tem carro para se mandar para frente, e o Ralf está numa outra estratégia. Mas lembrando sempre que a Williams pode estar armando o bote e fazer apenas uma parada. É uma corrida que vai ser decidida nessa estratégia e sabe-se lá o que cada uma decidiu. Se bem que a gente já percebe, olha, o Schumacher fez a segunda volta mais rápido que todo mundo, fez a terceira volta mais rápido que todo mundo. Normalmente, se você... Aí é que pode estar claro o que dizia o Reginaldo. Como as duas Williams, que andaram tão bem nos treinos, não estão conseguindo acompanhar o Schumacher, ele vai abrindo. Vamos ver a vantagem agora de momento do Schumacher para o Ralf Schumacher. Ele já abre praticamente 2 segundos, 1.9, porque isso é o final da terceira volta. E aí você tem de novo a largada. Olha o Rubinho, quando quis voltar ali como o motor ele foi, ele teve que recolher e quase perde a posição para o Heidfeld. Só chamando um detalhe que a gente viu bem agora nesse replay da largada, filmado do carro, mostrado do carro do Montoya, de como o Ralf tentou de todo jeito aí do lado direito tomar a ponta do Schumacher na largada. E ali não tem negócio de irmão não, o Schumacher tocou a Ferrari para cima da Williams do Ralf Schumacher, só sai para lá. Olha só, 2.2, era de 1.9, ele já foi 3 décimos de novo mais rápido. É normal a Ferrari ser 3 décimos de corrida mais rápido que a Williams, é normal. Mas também essa vantagem que o Schumacher vai abrir pode significar que o Schumacher tem um carro um pouco mais leve no princípio. E isso seria, talvez, a estratégia da equipe Williams para fazer uma parada só. Está saindo com mais peso, está saindo com mais combustível. Vamos lá para 5 voltas, 4 voltas completadas, um total de 67 voltas. Galvão. Seria aí o Frentzen na 10ª posição. Ele não largou nada bem, ele dividia. O Frentzen dividia a 4ª fila. Ele largava na 8ª posição, perdeu também 2 posições. O Frentzen caiu para a 10ª posição. Perdeu as 2 posições exatamente para os 2 carros da Sauber. Estavam na fila imediatamente atrás da fila ocupada pelos carros da Jordan. E o Frentzen perdeu posição, fez posição para Raikkonen e também para Heidfeld. Mas também está sossegado aí, porque já se falava de que a Jordan, isso não é uma boa notícia para o Ricardo Zonta, que é piloto de testes da Jordan, estava apostando em ser piloto efetivo da Jordan para a próxima temporada. O Trulli é um piloto conceituadíssimo hoje na Fórmula 1. E como o Frentzen já estaria ali meio que final de carreira, então talvez chamado pela Toyota para o ano que vem. Isso. E se apostava na participação do Zonta na equipe Jordan. Mas chega a informação, João Pedro Paz Lemer, que o Frentzen ontem renovou o contrato para a próxima temporada com a Jordan. Pois é, isso complica realmente um pouco a vida do Ricardo Zonta. Talvez ele continue bastante, né, como piloto de testes no próximo ano da equipe Jordan. Agora, Galvão, falando um pouco sobre a estratégia de parada das equipes, a gente pode confirmar aqui das equipes lá de trás, para o público brasileiro ficar atento aí, porque o Gucci disse que, obviamente, por correr numa equipe que não tem muita chance de vitória, ele vai tentar uma coisa mais arriscada. Tanto ele quanto o Alesi vão parar uma vez só. Um na volta 40 e o outro na volta 41. O Bernold vai para 2 paradas. Ele para na volta 23 e depois na volta 46. O Tarso Max ainda era uma incógnita porque o carro dele ia parar 2 vezes e depois tentaram mudar, talvez parasse uma vez só, mas enfim, um carro da equipe tem que parar uma vez e o outro carro pode parar 2 vezes, porque eles não têm capacidade de fazer 2 pitstops para os 2 carros. E só confirmando para terminar aí, o que houve no momento da largada foi muito interessante aqui nos bastidores da equipe Ferrari. No momento em que ia largar, um dos mecânicos aqui da equipe Ferrari disse o seguinte: repara bem que o carro da Williams está com o pneu usado, eles devem fazer 2 paradas. Quer dizer, isso aí sugere alguma coisa, talvez dizendo também que o carro da Ferrari, os 2 carros, largaram com pneus novos. Muito bem, aí você está vendo a classificação. Até a 16ª posição do Bernold. Vamos dar da 17ª para frente, que a televisão não mostrou até agora. O 17º é Panis. O 18º é Button. O 19º é Alesi, perdeu 5 posições na largada. 20º é o Burti. O Burti perdeu 3 posições na largada. O 21º é Alonso. O 22º é Tarso Marques. Tem um detalhe importante aí para a gente anotar também. Em 8 grandes prêmios disputados neste novo circuito de Nürburgring, jamais o pole position venceu. Vamos ver. Aí, portanto, o Schumacher tem grande vantagem
no campeonato. O Schumacher tem 58 pontos, está na primeira posição contra 40 pontos do David Coulthard, que vai ocupando ali a quarta posição. O terceiro colocado é Rubens Barrichello, que tem 24 pontos, não está marcando nenhum ponto por enquanto, é a sétima posição. E depois vem Ralf Schumacher com 22 pontos, no momento ele é segundo colocado. E com a segunda colocação, ele colocaria mais 6 pontos e passaria por Rubens Barrichello. E o Schumacher vai abrindo uma avenida em relação às duas Williams que vem atrás. Veja que vai sumindo o Schumacher. Isso fica muito claro que o carro de Schumacher é muito mais rápido do que o carro das Williams. Então aí não seria claro a história do você vê o Carlos Schumacher vai ali parando, a história confirmada agora pelo João Pedro de que eles estão com pneus mais usados, seria para duas paradas, vai dando a fita, exatamente o que ele vai dando a fita de uma parada só, ao contrário, a equipe Williams, porque o Schumacher vai abrindo muito, deve estar com um carro mais leve do que em relação ao carro das Williams, ele vai abrindo demais. Vem para completar mais uma volta, vamos ver a diferença do Schumacher para Ralf Schumacher. O Schumacher passa agora, a diferença era de 2,2, passa o Schumacher e já é de 3,1, abriu mais 9 décimos, praticamente mais 1 segundo em relação ao carro do Ralf. Mas fica tudo claro na especulação. O ano vem sendo tão favorável ao Michael Schumacher que tudo que ele precisava agora, nessa altura do campeonato, é que uma terceira força, e está aí a Williams, principalmente sendo o seu irmão, o Ralf, terceira força, para derrubar um pouco mais ainda a McLaren. Quer dizer, o seu rival, teoricamente, é o Coulthard, pelo menos na classificação, em número de pontos, já fica um pouco mais para trás, e a McLaren tinha, diante dessa situação, um momento assim de desespero. Era agora ou nunca mais, talvez, tentar uma reação ainda contra o Schumacher no campeonato. Você viu, apareceu lá a aérea, a mulher do Mika Häkkinen, o Coulthard está 2,5 segundos na frente do Häkkinen. Agora, quem está andando muito mais lento, e aí nesse terreno da especulação, quem é que pode estar mais pesado realmente para partir, para fazer uma parada só, é o Montoya. O Montoya está andando muito mais lento que o Ralf. O Schumacher abre 3,1 em relação ao Ralf Schumacher, mas ele já tem 9 segundos em relação ao Montoya. Quer dizer, o próprio Ralf já abriu 6 segundos em relação ao Montoya. Você está vendo aí a briga do Frentzen, tentando defender a 10ª posição. O Irvine vem logo ali atrás do Frentzen. E vem botando pressão o Irvine, já vem mostrando ali o bico do carro, avisando para o Frentzen que vai tentar a ultrapassagem, tentando induzir ao erro, tentando tirar a concentração ali, obrigando o Frentzen a uma direção mais defensiva. E aí ele vai tentar, exatamente aí, entrar na reta, com a possibilidade de pegar o vácuo e de dividir a freada no final da reta. Vinha lá o Frentzen, a TV alemã saiu do Frentzen, voltou para mostrar o Schumacher que vem lá embaixo, no curvão, lá do estádio, fazendo a curva muito à frente do Ralf Schumacher, 3,3 à frente do Ralf Schumacher, mas eu volto a chamar a atenção, Reginaldo, a diferença do Ralf Schumacher para o Montoya. O Montoya está determinando o ritmo das McLaren, do Coulthard e do Häkkinen. Olha só, o Schumacher vinha com 3,3 de vantagem para o Ralf Schumacher. O Montoya está cada vez mais longe. Olha o Montoya aí, ele está cada vez mais longe. Ou ele está fazendo uma proteção ali para o Ralf Schumacher, não acredito, não é o espírito do Montoya, ou realmente ele tem o carro mais pesado. E aí sim pode, o Montoya vai dando pinta de uma parada só para o Montoya, ou ele não tem o carro razoavelmente equilibrado para poder acompanhar os primeiros. E a diferença não é tão grande assim de tocada, de ritmo do Ralf Schumacher para o Montoya. Está ficando muito para trás o Montoya. E o Coulthard vai ali abrindo em relação ao Häkkinen também. O Montoya já chegou agora a 7 segundos. A diferença do Ralf Schumacher para o Montoya já é de 7 segundos. Então vai Schumacher despencado à frente. E depois o Ralf Schumacher acompanha. E o Michael Schumacher volta ali a fazer a volta mais rápida, 1,19,415. O recorde de volta é do Frentzen com 1,18,805. O Schumacher virou agora 1,19,4, o recorde da pista é 1,18,8. Aí vem o Schumacher na primeira posição, Ralf Schumacher é o segundo e longe em terceiro, Juan Pablo Montoya. E depois mais próximo dele, David Coulthard, depois Mika Häkkinen,
Depois o Trulli, Barrichello apenas na 7ª posição. Vamos ver a diferença aí. Era de 3,3. Sobe para 3,6 praticamente. 3,597. Continua abrindo o Schumacher. Mas não de forma tão significativa quanto o Ralf abre para o Montoya. E já se vão mais de 7 segundos de vantagem de Ralf Schumacher para Montoya. Em função da guerra de pneus, que faz com que as duas fábricas pesquisem e inventem tipos de pneus cada vez mais rápidos para as pistas, começa a ficar muito grande a diferença entre o tempo da pole e o tempo de corrida. Veja só nessa corrida em que o Schumacher fez a pole com 1,14,9 e está virando agora um 19,4. Quer dizer, já a diferença fica perto de 5 segundos, fica exatamente 4,5. Uma diferença muito grande, se bem que o tempo ainda vai baixar. Olha a diferença como aumenta bastante aí a do Ralf para o Montoya. Continua aumentando. Ou o Montoya tem algum problema de equilíbrio, mas não é exatamente isso também, porque não se aproxima dele também o Coulthard. Veja só, 2,3, era 1,7, é 2,3. São ritmos de corrida completamente distintos. O ritmo de corrida, isso é que eu quero chamar a atenção. O ritmo de corrida de Michael Schumacher e Ralf Schumacher, ou seja, o ritmo de corrida dos irmãos Schumacher, ainda bem que eles são só dois, em relação aos outros que vêm atrás. Desde do Montoya, que vem na 3ª posição, ele, Coulthard, Hakkinen, Trulli e Rubinho, que são aqueles que vêm mais próximos ali. A diferença do Hakkinen para o Trulli, você viu? Aí aparece o Trulli, lá atrás vem Rubens Barrichello, também não consegue se aproximar do Trulli. Agora, o problema é que o Rubinho perdeu 3 posições na largada. Agora, evidentemente, a McLaren está bem mais pesada e nunca virou abaixo de 1,20. Quando os outros viram 1,19 baixo, 1,19 alto, no caso do Coulthard. No caso, mas ele foi o único que virou 1,19,8 uma vez, mas todos virando acima de 1,20. Então estariam todos nessa mesma circunstância. Estariam todos nessa mesma circunstância. Montoya, o Coulthard, o Hakkinen e o Rubinho. Que vem todos nesse ritmo diferenciado em relação aos irmãos Schumacher. Diga, João Pedro. Estou ao lado do Tarso Marques aí, saber dele o que houve, Tarso, com o seu carro. Aparentemente foi o motor e câmbio que quebrou, já estava muito ruim, perdendo muito rendimento, estava andando com o tanque totalmente cheio, o carro estava mais lento e o motor perdendo rendimento e acabou quebrando, deu 3, 4 voltas no seco. Foi um fim de semana, mais ou menos, que resume a sua temporada, né? De muitos problemas, muitas dificuldades. Como é que você está encarando isso dentro da equipe? Tá bastante difícil, foi um final de semana como qualquer outro que eu tive esse ano, cheio de problema. No primeiro dia teve treino que eu nem consegui sair do boxe, o carro dava problema, então tá numa situação muito difícil na equipe. Mas o carro aparentemente estava um pouquinho melhor essa manhã, esperava poder fazer um bom resultado, tava com uma parada só, mas já desde a primeira volta já começou a perder rendimento de motor e acabou quebrando, então tá difícil. Se tivesse outro piloto para entrar agora e que oferecesse dinheiro para entrar no seu lugar, você gostaria de sair? Se ele pagar a minha vaga, pagar o que a equipe quer, tá à disposição, porque eu não aguento mais esse monte de problema. Tá aí, Tarso Marques Galvão. Tá aqui ao lado do irmão Thiago, que corre na Stock Car e veio visitá-lo. Tá aí o Tarso Marques já para entregar os pontos. Porque é difícil o piloto... E contaram uma história completamente diferente para ele, né? Quando foram buscar, então agora a equipe foi comprada por um magnata australiano dos transportes aéreos, porque vai... Só que esse pessoal pensa que Fórmula 1 é brinquedo. Já vi muito empresário, muito magnata de qualquer que seja o segmento, gente de indústria, gente de comércio, chegar achando que tem muito dinheiro. Isso aí, amigo, é um sorvedouro de dólares que é uma brincadeira. Não é coisa para criança, não. Isso é esporte para gente grande. E contaram para ele uma história que os australianos... E eu conversei com o australiano, viu, Reginaldo? O campeão do Brasil, ele cheio de vontade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o projeto é esse, o projeto é aquele, e o carro se arrasta lá no final do grid. E ele já deve ter sentido o seguinte: ou arrumo dinheiro pesado de patrocinador, ou não vou pegar minha vida inteira de trabalho e jogar aqui nesse carro, não. E para essa história, o Tarso Marques já está para entregar os pontos. Isso é coisa para profissional. Para quem é do ramo realmente, quem tem a capacidade
de desenvolvimento de um carro e de captação de dinheiro junto a patrocinadores importantes, porque, afinal de contas, é o top do automobilismo internacional. Não há nenhuma categoria que se aproxime, que ameace se aproximar da Fórmula 1, do desenvolvimento tecnológico, do montante de dinheiro, da grana que corre lá. Então isso é coisa para profissional, para quem é do ramo. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro, Coulthard é o quarto, Hakkinen é o quinto, Trulli é o sexto, Barrichello é o sétimo, Heidfeld é o oitavo. Raikkonen, Frentzen, Irvine, Villeneuve, Fisichella, Verstappen, De La Rosa e Bernoulli. São os 16 primeiros colocados. E veja só essa história de largar para fazer uma parada, fica muito claro. Se bem que o Burt já parou ali, você viu o Burt voltando, quando a gente estava falando do Schumacher, ele estava previsto fazer uma parada só. Não era programada aquela parada. Teve algum problema o Burt ali, mexendo no carro, porque ele tinha caído para a 19ª posição e o Alesi, que largou em 14º, tinha caído para 18º. Mostrava o peso do carro. E você vê que o Alesi e o Burt vinham realmente para fazer uma parada só. Aqui o Burt deu uma escapada, deu uma saída de pista e teve que parar ali apenas, já que para, então, põe combustível para fazer realmente uma parada só, ele teve que limpar o radiador. É bom a gente prestar atenção agora que o rendimento dos Williams começa a mudar. O Ralf já vai se aproximando mais do seu irmão, Michael Schumacher, já fez por 2 vezes a melhor volta da prova e olha, você vê visualmente a diferença já é outra. E continua lá atrás o Montoya, quem vem voando é Ralf Schumacher. 1,18,7 para 1,19,3, 1,19,4 para 1,19,4, 1,19,3 para 1,19,8. Nas últimas 3 voltas, uma volta igual, que Schumacher deve ter tentado reagir. Também aquela história do piloto que dá a resposta. Ó, não vem não, que eu também tenho reserva aqui. Tanto que veja só, 1,407, 1,495, vem tirando o Ralf Schumacher, vem se aproximando o Ralf Schumacher. Essa diferença já esteve acima de 3,5. E vamos ver qual é ali o que acontece com o carro do Michael Schumacher, que o Ralf vem se aproximando, enquanto o Montoya, Hakkinen, Coulthard, Hakkinen, Trulli e Barrichello continuam no mesmo ritmo, bem atrás, muito longe dos primeiros colocados. Você está vendo aí o Frentzen logo atrás do Frentzen, o carro do Irvine, deu uma pisadinha na terra ali o Frentzen. Vamos lá, confirmando o número de voltas. São 16 voltas completadas, num total de 67. O Schumacher poderia estar se aproximando de uma primeira parada, lá pela 20ª volta, depois da 20ª volta seria normal uma parada do Schumacher. O que pode estar acontecendo é que os pneus podem ter acabado mais cedo, mas é bom lembrar que o Schumacher tinha escolhido o carro reserva para participar da corrida. Ele tinha escolhido o carro reserva e teve problemas com o carro reserva, teve que correr, você viu aí, deixou o carro, pegou uma moto para largar com o carro titular, mas ele tinha escolhido o carro reserva para a corrida. Aí vem Schumacher. E a diferença vem caindo lentamente, mas vem caindo, já vai se aproximando o Ralf. O Schumacher tem que tentar se sustentar nessa posição, e para fazer 2 paradas, ele teria que parar aí com 22 voltas. Seria o normal ele parar com 22, 23 voltas. Olha só, posição 1, o Ralf está em segundo, volta de número 17, e o Schumacher vai se sustentando ali à frente. Sensivelmente mais rápido o carro do Ralf. Vai se repetindo a história do Grande Prêmio do Canadá, quando o Ralf vinha muito mais rápido, se aproximando do Schumacher, só que lá eles tinham a mesma estratégia de fazer uma parada, e o que fez o Ralf? O Schumacher parou, o Ralf usou aquelas 3 voltas rapidíssimas antes de parar para trocar os pneus, para quando voltasse já à frente do Schumacher, e foi isso que aconteceu. Agora a Montoya começa a andar, ou seja, 1,18,710, as Williams vão cada vez andando mais forte, e se elas tivessem desde o princípio do campeonato aí dessa forma, como se encontram da metade para frente, no princípio de segunda parte do campeonato, as Williams seriam realmente candidatas a título. Como disse sempre o Gerhard Berger, que lutaria pelo título em 2002, que era, na verdade, o que eles esperavam, a BMW esperava, era subir ao pódio na segunda temporada de sua volta à Fórmula 1 e vencer apenas no 3º ano. Veja, já não há mais diferença de cronômetro. Um instante, já não há mais diferença de cronômetro. Ali apareceu meio segundo, mas o Ralf já está ali atrás do Schumacher. Vamos ver se ele vai com uma tentativa de ultrapassagem. Entrou colado na reta, o Schumacher já toma uma linha mais defensiva, já traz um pouquinho para o meio, já vem para buscar
o pódio, já botou de lado, o Schumacher já marcou ele ali no espelho, já tomou a linha defensiva. E como tem uma freada mais forte no final da reta, nessa característica dos autódromos mais modernos, de uma curva mais lenta, com uma espécie de um S no final da reta, fica difícil a ultrapassagem. Eles aumentaram a segurança da curva de final de reta para os pilotos, mas tiraram um pouco da graça do automobilismo, que era você chegar para dividir uma freada para tentar numa curva mais de alta fazer ultrapassagem. Aí você vai vendo a classificação e Ralf Schumacher já vai para cima de Michael Schumacher. Esse filme eu já vi na última corrida no Grande Prêmio do Canadá. Aí você está vendo o Michael Schumacher e o Ralf Schumacher logo atrás, e os Schumachers dominam a Fórmula 1 como jamais aconteceu na história da Fórmula 1. Dois irmãos dominam, mas literalmente dominam a Fórmula 1 nessa temporada de 2001. Só uma curiosidade, este circuito fica a um pouco mais de 70 quilômetros da cidade de Kerpen, a cidade natal dos dois Schumacher. Michael Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. E a Williams está pronta para o pit stop. Estava andando muito rápido realmente o Ralf Schumacher para ter toda aquela estratégia de ficar duas. Agora, será que é verdade? Será que é blefe? Será que é o Montoya que vem? Olha o Ralf, vem para cima do Schumacher. Essas últimas 3 voltas rapidíssimas do Ralf podem ser aquelas voltas de preparação para você fazer uma troca de pneus. A última, o Schumacher virou 19,6, o Ralf virou 19,9, é porque o Ralf agora fez a aproximação e ficou limitado. A ação do Ralf ficou limitada pelo carro do Schumacher ali na frente. Sem o Schumacher na frente, ele estaria virando em 1,18 como vinha virando. Ele fica preso ali atrás e veja lá, o Schumacher está na defesa, o Ralf, mas tem o carro muito mais equilibrado e com muito mais ação do que o carro de Schumacher. É que o drama na Fórmula 1 é a ultrapassagem. A equipe Williams foi lá, é aquela história que eu falei, pode ser blefe, hein? Eles foram, montaram tudo e voltaram. E recolheram. É aquela história para tentar induzir o Schumacher. Será que ele vai parar? Então vou eu também. Vale tudo a essa altura na corrida de Fórmula 1. O Ralf se aproxima, mostra o bico do carro. Eles vêm ali para a variante antes da curva que traz para a reta dos boxes. Aí eles vêm tomando a curva que vem para a reta dos boxes. Já entrou mais próximo na volta anterior ali o Ralf Schumacher, não entra tão perto agora. Schumacher vai sustentando a ponta, eles vão com 19 voltas. Michael Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. E eles vão abrindo uma história, uma eternidade para quem vem na terceira posição, que é o Montoya, com Coulthard em quarto, com Hackney em quinto. A sexta posição do Trulli e a sétima de Rubens Barrichello. O oitavo é Heidfeld. São os 8 primeiros, as alterações ficaram apenas na largada. Nenhuma alteração além daquela alteração no momento da largada. O Bernoulli é o 16º, o Burt é o 21º colocado, uma volta atrás. Você viu quando ele voltou do box, ele já voltou tomando uma volta dos dois Schumachers. Aí o show da família Schumacher no circuito de Nürburgring. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, cerveja é Antártica. Olha só a vantagem de Schumacher, que é o primeiro, para Coulthard, que é o quarto colocado, e os dois que estão na briga direta pelo campeonato. Já 21 segundos, ponto 342. O Ralf foi para cima do Schumacher, Reginaldo. Veja só, 21 voltas agora, mais uma volta, mais 2 voltas, é hora de parar. Pois é, mas se o Ralf está precisando andar rápido para fazer as paradas, o Schumacher está prejudicando ele. E essa é a intenção, porque ele não pode sair da frente dele para ele virar na casa de 18 e ir tirando quase 1 segundo por volta, que é o que ele fez no Canadá. E a estratégia agora é tentar o Schumacher, o Michael Schumacher, levar ao limite extremo do combustível essa parada, para que não aconteça o que aconteceu no Canadá. Que ele para antes, e aí sim a pista fica aberta, o Ralf dá 2 voltas virando 1,5 segundos, 2 segundos mais baixo do que eles estão virando agora, e depois ele volta na frente do Michael Schumacher e adeus. Aí o Schumacher não vai buscar mais o Ralf. E vê que a mudança de comportamento, a mudança de rendimento é dos dois Williams, tanto que o Montoya não perde contato. A diferença vem sendo mantida na casa de 8 segundos. Olha aí, olha o Hackney tentando andar mais. Aí o Mika Hakkinen tentando andar um pouco mais rápido, passou mais rápido do que devia, perdeu ali a chicane. Também não é só ele não. Você vê como o Fisichella também vai perder.
Chega um ponto ali que o piloto chega na hora que ele diz que não dá mais para trazer, vambora, fecha o olho e vai por cima. E aí ele passou por ali pela chicane e já foi pro box. Nessa péssima temporada da Benetton, uma péssima temporada realmente, eles não esperavam estar, não poderiam estar assim tão mal. E mais uma volta completada, 22, com Schumacher em primeiro, com Ralf Schumacher em segundo. Fisichella já toma uma volta dos dois ponteiros. E aí segue sempre a história. E veja a vantagem imensa que eles têm. Só agora vai aparecer o Montoya ali. Só que o Montoya com pista limpa, nesse momento, ele tem a possibilidade de andar muito mais forte, como estava andando mais forte o Ralf. E está ficando bom para ele. Porque a distância que era muito grande, ele vai tentando diminuir agora. Como o Michael Schumacher está quebrando o ritmo, determinando o ritmo do Ralf, olha só a diferença, que chegou a ser de 10 segundos, já está na casa de 7,7, e com isso o Juan Pablo Montoya vem tentando se aproximar, vem tentando chegar na briga. 7 décimos o Montoya tirou só nessa volta. A verdade é a seguinte, a Williams está voando na pista, e a Ferrari está ali se segurando ali na frente. O Montoya tirando de 6 a 7 décimos por volta, pode até tirar um pouquinho mais, olha só. 19,3 para 18,6, 7 décimos. 19,4 para 18,8, 6 décimos. 19,3 para 19,1, 2 décimos. Olha o Ralf, botou de lado. Mas aí ele está só dando aviso. Vamos ver, agora entrou mais próximo na reta, hein? Entrou um pouquinho mais próximo na reta. O Schumacher já traz aqui para a linha do meio um pouco. Veja que ele não tem a possibilidade, apesar do motor BMW falar mais forte hoje do que o motor Ferrari. Ele chega, mas não chega em posição de tentar colocar de lado, tirar do vácuo, dividir a freada e tentar ali a ultrapassagem. E aí você vai no carro de Frentzen, que é o 10º colocado, vai de carona na Jordan, Honda e Hans Harald Frentzen. Aí o Frentzen, que é o 10º colocado. Rubens Barrichello segue na 7ª posição. O Rubens Barrichello está 2 segundos e 4 atrás do Jarno Trulli, que é o 6º colocado. Aí o Frentzen, que é o 10º colocado, com o Irvine na 11ª posição, logo atrás dele ali o tempo todo. Mas é aquela história, é o drama da Fórmula 1. Quando você chega nesse tipo de pista, você ataca, chega próximo e não acha o ponto de ultrapassagem. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Coulthard, Hakkinen, Trulli, Barrichello, Ralf, Heidfeld, nenhuma alteração nas primeiras posições. Raikkonen, Frentzen, Irvine, Villeneuve, Verstappen, De La Rosa, Bernold estava em 15º. Foi para fazer parada no box o Bernold. Você está vendo lá o Alesio 18º e o Burt tem a 21ª e última posição. O Tarso Marques já abandonou, dos 22 que largaram, 21 estão na pista. Mas o Burt já deu uma parada não programada, porque deu uma escapadinha ali. Passou na brita, joga aquela sujeira e teve que limpar ali o radiador. Os mecânicos da Arrows tiveram problemas ali com o Bernold. Ele entrou um pouquinho à frente do Button e o Button saiu antes, voltou antes para a pista. Você está vendo ali a briga dos irmãos Schumacher. Passando ali, você está vendo o Panis. Olivier Panis faz uma boa temporada, ele que voltou à Fórmula 1. Entrou no lugar do Ricardo Zonta. Corrida de número 100 de Olivier Panis, ele foi piloto de testes na temporada de 2000. Voltou a temporada de 2001 no lugar do Ricardo Zonta, vinha fazendo uma boa temporada. Está aí abandonando a prova Olivier Panis, o francês Olivier Panis. Estava na 17ª posição, não tinha um bom posicionamento. E continua aí a briga, sempre o Ralf para cima do Michael. É a pressão do Ralf em cima do Michael, os dois entram ali pela reta. Vão começar a pegar tráfego agora. Já vão pegar o Alonso que está ali na frente. Já está o Montoya ali atrás. Sem dúvida, essas 6 voltas prejudicaram bastante a corrida do Ralf. Toda a estratégia do Ralf ficou aí prejudicada, porque ele não consegue a ultrapassagem em cima do Michael Schumacher, e o Montoya vem vindo. É sabendo disso, né, que o Ralf, provavelmente sabendo disso, que ele tentou de tudo ali na largada. Você se lembra, ele metendo o carro à direita do carro do irmão dele para tentar tomar a ponta, porque ele sabia que esse momento ia chegar. E veja, ele ia perder tempo. Quando se anda muito junto assim, como não há possibilidade de se andar como um relógio, uma volta atrás da outra. Então o Ralf anda 19,3, 19,0, depois outra faz 19,8.
que faz 10 voltas, que o Irvine está ali também atrás do frente, num bom rendimento da Jaguar essa corrida. Sempre Schumacher é o primeiro, sempre Ralf Schumacher em segundo. E o Montoya vem chegando. Ele já está a 5 segundos e meio. Estava a 10 segundos, já está a 5 segundos e meio. Aí você vê as passagens mais rápidas. Olha só, 307.1, 309. A diferença entre os dois. E lá vem eles para completar mais uma volta. O Alonso foi para o box, estava ali à frente deles, já tomou uma volta. O Alonso foi para o box. O Montoya, para ver como o ritmo da Williams é completamente diferente do ritmo dos outros carros. O Montoya virou agora um 18,5, ele já abre 15 segundos em relação ao Coulthard, que estava próximo a ele, que estava logo atrás dele. Estava 1,5 segundos, 2 segundos atrás do Coulthard. O Montoya já abre 15 segundos, vai voando baixo a Williams no circuito de Nürburgring. A gente dizia quando conquistava a primeira vitória, o Ralf, que nós dizíamos, Reginaldo, e nós falávamos, a Williams voltou. A Williams voltou a ser equipe grande, voltou para brigar, voltou para lutar por todas as provas. Isso exatamente na corrida no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, quando o Ralf conquistou a primeira vitória na carreira dele. E o Montoya vem abaixando. E a última volta do Montoya já foi recorde de pista. Vamos repetir a última volta do Montoya? 1,18,553, porque o recorde era do frente, é 1,18,805. Então o Montoya já tem o recorde da pista e já fez a primeira parcial agora melhor que na volta anterior. Vem chegando o Montoya, hein? Já ele vai estar menos de 5 segundos de diferença dos dois. Já está 4,7, quando completar a volta vai estar menos ainda. Vamos ver agora. Era 4,747, 4,421. Agora virou um 18,3. Vai quebrando o recorde, atrás de recorde o Montoya. Já apontou ali o Montoya, olha só. E ele vem chegando, vai chegar já já. Se eles não pararem para tocar pneus, eles chegam e vão ficar os três ali. Agora o Ralf atrás do Schumacher é uma coisa. O Montoya com a cabeça meio perturbada aqui atrás dos dois é outra conversa completamente diferente. Mas agora o Schumacher conseguiu resistir no limite. E olha, e a Williams tem que vir também. O limite o que é? O limite o que é? O limite é o limite do combustível. Você tem o tanque, você tem aquilo que foi colocado em combustível. Então o Schumacher ele vai chegar com a última gota de combustível ali no box para segurar. Se ele para uma volta antes, 2 voltas antes, Reginaldo, o Ralf se manda e ele não pega nunca mais, não acha nunca mais. Então ele teria que tentar o quê? Levar ao limite extremo do que resta ali de combustível para obrigar o Ralf a parar na mesma volta ou uma volta logo depois. Com isso prejudicou totalmente a estratégia do Ralf. Olha, eles vão juntos. Vão juntos. A tendência era essa. E sabe quem vai se dar bem nessa história? Montoya. Juan Pablo Montoya. Montoya que vai se dar bem nessa história. Ele fez a corrida dele normalmente até agora, sem ser prejudicado, e vai continuar na pista livre. A tendência é que Montoya seja o líder. A tendência é que Montoya seja o líder, porque ele vai voar abaixo agora. Mesmo que seja apenas uma volta, ele pode tirar aí 1,5 segundos nessa volta, que pode fazer diferença. Olha o Schumacher voltando. Schumacher vai voltando, o Ralf logo atrás, não há diferença, funcionou a Ferrari. Olha, ele deve ter parado com 2,5 gotas de gasolina no finalzinho ali para levar o limite, para que o Ralf não repetisse a estratégia do Canadá. Olha como entra ali a McLaren. A vantagem era tão grande que eles conseguem voltar ainda antes. Ele ainda consegue voltar antes que a McLaren ocupe a primeira posição. Mas não valem aqueles tempos que você viu, não. O pit stop do Schumacher foi 6,6 e o do Ralf 7,9. Agora vamos ver o que acontece com o Montoya, porque o Montoya deve estar voando baixo. Vamos... E a Williams já está pronta aqui, Galvão. E está voando baixo o Montoya. Mesmo que ele vá para o box agora, ele volta a fazer as 2 primeiras parciais como 2 parciais de recorde de pista, para virar abaixo de 1,18,3. Vamos ver o Montoya como vem. Aí vem ele, na volta seguinte, se ele tivesse tido uma volta a mais, a corrida era dele. Se ele tivesse tido uma volta a mais, a corrida era dele. É um pouquinho mais de combustível para se manter um pouquinho mais na pista, teria sido fundamental. Era questão de uma volta. Vamos ver agora. Mesmo assim, ele teve a chance de fazer uma volta rápida enquanto os outros estavam parados. E os outros não têm condição de fazer uma volta tão rápida no retorno à pista. Vamos ver o Montoya. Aí vai voltando o Montoya. Agora é ficar de olho. Será que ele volta à frente dos dois? Ou será que ele volta ali atrás? Se voltar atrás, está tudo igual.
Lá vem vindo o Schumacher, vem passando o Schumacher. Olha o Montoya, vem o Ralf, vem o Schumacher, vem o Montoya e voltou exatamente atrás do Ralf. Ele precisava de uma volta a mais. Ele teria precisado de uma volta a mais. Nesse momento o Schumacher é o primeiro, Hakkinen, o Coulthard é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro e o Montoya é o quarto. Quer conferir? Olha lá. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Montoya é o quarto, Hakkinen é o quinto, Trulli é o sexto, Barrichello é o sétimo e Heidfeld é o oitavo colocado e o Frentzen, que é o 10º, vai para o box. Faltou uma volta para o Montoya para ele mudar a história da corrida, Reginaldo. Uma volta a mais, exatamente. Uma volta a mais, ele teria saído na frente dos dois, teria saído como líder, valendo tudo aquilo que ele fez, valendo a estratégia da Williams. Agora, o Schumacher ainda deu a sorte do Coulthard ter voltado, ou melhor, do Ralf não ter conseguido voltar à frente do Coulthard. Quer dizer, também essa sorte, isso vai auxiliá-lo um pouco mais. É, porque pararam todos eles aí para duas paradas. Vieram todos para duas paradas. O Schumacher, o Ralf e o Montoya. Não se pode dizer o mesmo do Coulthard ali com a McLaren. Não se pode dizer o mesmo do Coulthard com a McLaren. E Rubens Barrichello também ainda não parou, hein? Vamos ver quantas voltas são, quantas voltas já temos? 30 voltas, num total de 67. Que eu disse lá no início, Reginaldo, da largada do Rubinho e da forma com que ele vinha num ritmo diferente do Schumacher, o Rubinho pode realmente estar indo para uma parada só. Não pararam ainda. Coulthard, Hakkinen, Trulli, Barrichello, Heidfeld, Raikkonen. Olha só as duas Sauber também. O Trulli está entrando agora. O Frentzen também não parou. O Irvine, Villeneuve e De La Rosa. E olha só, lá vem o Ralf para cima do Coulthard. Lá vem o Ralf ali para cima do Coulthard. Faz a ultrapassagem, o Ralf é o segundo. O Coulthard não deu combate assim tão sério. Não é o negócio dele ali. O negócio dele é sair por uma parada só. Se bem que a Ferrari e o Williams também foram parar na 27ª volta, os dois. E o outro na 28ª volta, hein? Um total de 67 voltas. Aí o Panis dá uma corridinha, apura o preparo físico ali. Vem voltando para os boxes. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. O Coulthard é o terceiro. O Montoya é o quarto. Bernoldi vai abandonando ali. Henrique Bernoldi vai abandonando. Você está vendo o Bernoldi aí abandonando? E olha, a presença do Coulthard ali, mesmo não tendo resistido muito, obrigado muito pela posição com o Ralf Schumacher, foi suficiente para que o Schumacher abrisse aí 4 segundos. E já respira de novo. Vamos ver se depois de trocados os pneus, é o Montoya agora quem vai para cima do Coulthard. O Montoya não pode perder tempo ali também não, senão ele sai da briga. Vamos ver agora se continua rendendo melhor o carro da Williams do que o carro da Ferrari. O Schumacher conseguiu, com a presença do Coulthard ali à frente do Ralf, abrir mais de 4 segundos, 4.1. Vamos ver o que acontece agora. E tem que decidir a vida ali o Montoya. Ele tem que partir para cima do Coulthard para decidir a vida. O Verstappen abre para os dois. O Coulthard vai à frente, o Montoya vem ali atrás. O Verstappen não é muito de Verstappen isso, mas abriu ali para os dois. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Vamos lá, depois de 30 voltas completadas. Veja aí a briga de David Coulthard. Ele luta pelo campeonato, está ali na terceira posição. O Montoya colado atrás dele. Não faz diferença nenhuma essa marca aí de 293 milésimos. É absolutamente visual. Ela pode subir ou baixar um pouquinho, de acordo com o traçado dos carros ali na pista. Um ataque, você é obrigado depois a abortar uma tentativa de ultrapassagem. E vamos lá. Confirmando as posições. O Schumacher é o primeiro, o segundo é o Ralf. O terceiro é o Coulthard, o quarto é Montoya. Vamos lá na sequência. Rubens Barrichello é o quinto colocado. E o sexto é o Hakkinen. O Rubinho conseguiu essa vantagem em cima do Hakkinen. O Trulli parou, por isso o Rubinho conquistou também uma posição na parada do Trulli.
Eu tô achando estranha essa coisa aqui, porque o Hakkinen deve estar na frente do Barrichello. Olha só, você vê como passou reto ali o Montoya. Como o Montoya passou reto. Aquela coisa, ele se aproximou demais, colocou ali atrás do carro do Coulthard. Perdeu um pouco a referência da curva. Quando freou, preferiu passar, perdeu o contato, mas já ele cola de novo. O Schumacher teve extrema competência para segurar o Ralf atrás dele, mas agora teve também muita sorte para o Coulthard acabar segurando um pouco o Ralf e muito o Montoya. O Hakkinen agora sim, o Hakkinen vai pro box. Então o Rubens Barrichello passa a ser o quinto colocado. O Rubinho tinha feito uma ultrapassagem em cima do Hakkinen. Ele tinha feito uma ultrapassagem em cima do Hakkinen na chicane. A televisão não mostrou, ele tinha feito uma ultrapassagem em cima do Hakkinen na chicane. E com isso o Hakkinen ficou ali atrás do Rubinho, deve ter dado uma erradinha o Hakkinen, o Rubinho fez a ultrapassagem e agora o Hakkinen faz o pit stop e o Rubinho continua na pista, hein? O Barrichello já fica claro, evidente que vai para uma parada só. Se a gente já estava chamando a atenção, Reginaldo, desde o início pelo ritmo de Rubens Barrichello. O Schumacher saiu para andar rápido na frente e o Rubinho ficou ali na 7ª posição para uma parada só. Ele pode se reposicionar bem na corrida. Vamos ver. Nesse momento, sem pit stop, apenas Coulthard, Barrichello, Irvine, Heidfeld, Raikkonen e Villeneuve. E o Alesi também lá embaixo. Alesi saiu também para uma parada só. Por isso é que saiu da 14ª posição, caiu lá para a 19ª posição. Aí Schumacher é o líder, o Ralf vem ali. E o Montoya perdeu um pouco de contato. Veja lá, 19,3 para 19,4. 19,2 para 19,3. 19,2 para 19,4. Não consegue o Ralf ter mais aquela vantagem. Até ao contrário, o Schumacher vencendo um décimo. Normalmente um décimo por volta mais rápido do que o Ralf. Foi apenas o rendimento da Williams nas 10 voltas que antecederam ali a parada para troca de pneus. Ou seja, com desgaste de pneus, andou muito mais rápido. É aquela história. É o pneu Michelin tendo mais resistência do que o pneu Bridgestone. Fica claro a cada corrida que isso acontece. Tanto que depois de 18 voltas, o carro de Schumacher já não conseguia mais ter sequer próximo do rendimento do carro de Ralf Schumacher. E na volta dos dois agora, com pneus novos, o Schumacher andando mais rápido. Vamos ver se daqui a pouco o Ralf começa a andar mais rápido que o Schumacher. A diferença fica absolutamente nos pneus, com a Michelin conseguindo um pneu muito mais resistente do que o pneu Bridgestone. Isso vai acontecer daqui a pouco. Com o desgaste e com o aquecimento, os pneus Michelin começam a render mais. Embora a Bridgestone tenha feito um pneu novo para essa corrida, e o Schumacher confiava muito e realmente está se confirmando agora. Fez, mas não resolveu, né? Fez, mas não resolveu nada. Diga, João Pedro. Um minutinho só. Esse é o momento em que o Montoya, ele se aproxima ali do carro do Coulthard, é a repetição. E aí, veja só que ele perde um pouco a referência. Quando vai frear, ele trava o dianteiro esquerdo. Não tem mais o que fazer, passa reto na chicane. E aí não é caso de punição, é bom que se deixe claro isso. Porque ele não tomou, ele não teve vantagem, nem tentou tomar vantagem em relação ao Coulthard. Aliás, perdeu até um pouco de contato com o Coulthard. Então, vale a interpretação da direção de prova e ele não tem nenhuma punição. Diga lá, João Pedro. Só comentando um pouco essa briga entre os irmãos Schumacher, briga no bom sentido. Eu, conversando ontem com o Schumacher mais velho, ele deu dois depoimentos interessantíssimos. Eu perguntei primeiro se essa questão familiar era uma coisa de genética, né? Se esse talento todo, ele disse, olha, tem um pouco de genética, mas muito mais de aplicação, dedicação e disciplina, que é uma característica da nossa família. E depois eu perguntei se eventualmente, quando ele, Michael Schumacher, abandonasse a Fórmula 1, se o Ralf Schumacher poderia substituí-lo no papel de ídolo, né, no mundo da Fórmula 1. E essa resposta a gente mostrou até ontem no Jornal Nacional. Ele disse o seguinte, olha, o Ralf já mostrou que ele não está procurando ser um novo Michael Schumacher. E como Ralf Schumacher, ele tem se saído muito bem. Já tem o espaço dele realmente, mas ainda está longe, muito longe. De ter a importância do irmão. Olha, você acabou de ver uma imagem ali, o computador parece estar informando que tem. Então a direção de prova está analisando alguma coisa do Ralf Schumacher, mas deve ser do Michael Schumacher. Porque
do Michael Schumacher, porque você acabou de rever a imagem aí, de que o Schumacher passou em cima da faixa. O Ralf entrou certinho no box e o Schumacher entrou por cima, pelo meio da faixa. Foi a única irregularidade que pode dar a pinta aí que tenha acontecido. Como se tivesse sido avisado de que o Ralf ia entrar, então ele resolveu entrar. Exatamente. Porque o Schumacher, se a gente puder até repetir essa imagem, você vai ver, o Ralf Schumacher vem para a linha de entrada no box e o Schumacher entra pelo meio da faixa. Trazendo pelo meio da faixa. Vamos ver se pode acontecer alguma coisa. A diferença ali vai muito próxima. O Schumacher continua andando melhor ali do que o Ralf Schumacher. O Ralf não consegue se aproximar do Michael Schumacher. Vamos confirmar o número de voltas aí do total de 67 voltas. Michael Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo. O Coulthard vem na terceira posição, já com 4 segundos de 1 atrás, mas vai se sustentando bem o Coulthard. Porque o Coulthard vai para uma parada só, então ele vai se sustentando bem. A McLaren sabia que não tinha carro suficiente para acompanhar a Ferrari e o Williams, então partiu, estava claro que ela ia partir uma parada só. Podia ser que os outros fossem ou não para uma parada só, a McLaren não tinha que fazer isso para ter alguma chance. Porque senão o Coulthard ia poder brigar apenas pela 5ª posição. Tá ali o Coulthard na terceira posição. Vamos ver de novo aquela imagem que eu falei? Vamos ver lá. Vamos ver, olha só, olha lá. O Ralf vem ali. O Ralf também pega uma beiradinha, mas o Schumacher vem pelo meio da faixa ali. O Schumacher vem realmente pelo meio da faixa. Vamos ver qual é a interpretação que a direção de prova vai dar aí no procedimento dos dois. É, como se tivesse sido avisado. O Ralf entrou, você entra também, mas há uma decisão diferente agora, hein? O Ralf Schumacher vai tomar um stop and go, sai da prova, ele vai tomar uma parada de 10 segundos. Mas a informação que chega é porque ele cruzou a linha branca na saída do pit. Você se lembra, quando eles saíram do pit lane, o Schumacher veio e ele vinha atrás e o Coulthard vinha para ficar entre os dois. O Coulthard que está parando agora, fazendo agora a sua parada, ele que era o terceiro colocado. Então, o Ralf Schumacher, vamos tentar recuperar aquela imagem também, para ver onde é que ele cruzou, se ele saiu ali por cima daquela faixa branca, para tentar se posicionar à frente do Coulthard. Daí a punição. Agora, para o Schumacher não teve nada quando ele entrou ali no boxe, então pode entrar por ali de qualquer maneira. Vamos ver. Vamos tentar voltar lá. Que volta que foi a palavra dos dois? Reginaldo sempre tem a volta anotada aí. O Schumacher parou na 29. Os dois, na 29ª. Então seria na 29ª volta. Vamos tentar buscar de novo, recuperar essa imagem para ver realmente se o Ralf, porque o Ralf está aí com punição de 10 segundos. Lá vai ele pro box, ó. Lá vai o Ralf para punição e com isso a corrida passa a ser outra para o Montoya. O Montoya passa a ser o segundo colocado porque o Coulthard parou agora para fazer o reabastecimento. O Montoya vai ser o segundo colocado e o Rubens Barrichello vai ter a possibilidade ali de ser então o terceiro colocado. Essa parada do Ralf Schumacher é punição, é stop and go, para e vai. 10 segundos, não pode trocar pneu, não pode botar combustível, não pode nada. Então se ele tinha previsão de uma outra parada, ele teve todo o prejuízo, não só desses 10 segundos, mas a desaceleração, a entrada no box, a velocidade de 80 km por hora do limite do box, que faz que o carro está se arrastando aí, e aí ele vai voltando, olha só. Você está vendo ali? Depois vamos tentar recuperar aquela imagem do final da 29ª volta, para ver se realmente o Ralf passou ali naquela linha branca. Já nós vamos mostrar essa imagem para você. Olha lá, estamos com a imagem aí. Vem o Schumacher, passou ali, ó o Ralf. Amigo, mas é de um preciosismo isso, porque o Schumacher pegou um pedacinho. O Schumacher também pegou um pedacinho da linha. Ele não tirou vantagem nenhuma. O Schumacher pegou um pedacinho da linha. O Ralf pegou um outro pedacinho. A verdade, vamos mostrar de novo para ver que se é para punir, pune os dois. Se a regra é essa, se é para punir, pune os dois. Olha o Schumacher, pegou um pedacinho. Olha o Ralf, não tirou vantagem nenhuma. Ele não usou ali a passagem em cima da faixa branca, tentando jogar o carro para cima do Coulthard, porque o Coulthard já tinha passado.
Aí é aquela história, né? Como diz meu amigo Arnaldo César Coelho no futebol, a regra é clara. Ela tem que ser cumprida. A regra é clara, não pode passar ali. Mas o Schumacher também passou uma roda em cima da faixa ali, Reginaldo. Ele passou com a roda do lado esquerdo e o Ralf atravessou realmente a faixa. Agora, visivelmente não tirou vantagem nenhuma. É uma aplicação da regra, né? Aquela história. É, a coisa ficou complicada, hein? O negócio ficou complicado. Aplicaram aí a favor da Ferrari. Essa me parece ser. Olha o Patrick Head aí, já saiu. O inglês saiu brabo. Já saiu com cara de zangado. Ele vai para algum lugar, hein? Ele vai para lá para discutir, vai para a torre para discutir alguma coisa, porque, não, olha, foi aquela coisa, tá bom, a regra é essa, mas não precisava nesse momento, nessa circunstância, ser cumprida dessa forma. E deram a corrida para o Schumacher aí, já não tem mais Ralf Schumacher, não tem mais ninguém atrás dele. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. São 67 voltas, vamos lá, confirmando quantas voltas foram completadas. 41 voltas completadas, num total de 67 voltas. Hoje tem muito mais emoção no Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva. Com a participação de Reinaldo Giannichini, Maria Fernanda Cândido, Rodrigo Santoro e Daniela Vinitz. Hoje, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Aí você vê o comparativo do Schumacher com o Montoya, 20.05, 18.9, 19.8, 19.3, 19.2, 18.9. Lá vem o Montoya. Olha como tem diferença de rendimento. O Montoya que ocupa a segunda posição atrás do Schumacher, exatamente como eles chegaram no Grande Prêmio da Espanha. Aliás, a única corrida que o Montoya terminou este ano, terminou em segundo. Vocês devem se lembrar, no princípio da temporada, quando o Montoya fez aquela ultrapassagem fantástica em Interlagos, aquela coisa toda, mas também ele jogou o carro para cima, né? Seja, aconteça o que acontecer. Na corrida seguinte, Grande Prêmio de San Marino e Imola, ele jogou para cima do Trulli também. É que o Schumacher deu uma recuada, o Trulli deu uma recuada e hoje já não está mais o clima para ninguém recuar para o Montoya, não. Eu dizia desde o início que o Montoya, o apelido dele no tempo da 3000 era Win or Wall, ou seja, vitória ou muro, que é o estilo dele. E ele já fez alguns lances bonitos, espetaculares na temporada, mas também já fez alguma besteira tão grande que há muitos anos a GPDA, a Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, não faz uma coisa oficial de uma, como seria, não é uma advertência, mas uma crítica oficial a um piloto, como aconteceu com o Montoya. Você vê a diferença ali do Schumacher para Rubens Barrichello? O Schumacher é o primeiro, o Montoya é o segundo, o Barrichello é o terceiro. O Ralf Schumacher é a quarta posição. Rubens Barrichello não fez nenhuma parada. O Ralf Schumacher, se tiver que fazer mais uma parada, entrou bem na corrida o Rubinho Barrichello. Com o problema da punição para Ralf Schumacher, ficou bem o Rubens Barrichello. O Coulthard tem a quinta posição. Só que o Coulthard já fez a parada. Temos que ver a diferença de Barrichello para Coulthard. Essa é importante. A diferença de Rubens Barrichello para David Coulthard. Aí você tem do Ralf Schumacher para o David Coulthard. O Ralf Schumacher está atrás. O Ralf Schumacher está atrás do Rubens Barrichello. É muito pouca a diferença de 8 ou 9 segundos de Barrichello para Coulthard, de 8.5 a vantagem do Rubinho. Então esse terceiro lugar não é real para o Rubens Barrichello. Porque quando ele vier para fazer a parada dele, e vai ter que fazer a parada, Reginaldo, o Coulthard recupera essa posição em cima do Rubinho. E o Ralf também está ali naquela posição. Só que o Ralf também, teoricamente, tem que fazer uma parada como o Rubinho. E pode estar bom para o Coulthard. O terceiro lugar fica todo ele agora para David Coulthard. E vamos ver o que vai acontecer no ataque lá de Montoya para cima do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Você vai checando aí as vantagens, praticamente nenhuma de Villeneuve para tudo. Aliás, você vê aí, do Villeneuve pro Trulli e pro Irvine que vem ali atrás. E o Villeneuve vai pro box ali, você vê como o Villeneuve entrou, então não tem problema nenhum entrar por ali naquela posição. Então não tinha problema pro Schumacher. A punição para o Ralf Schumacher foi de dar aquela mordida ali naquela faixa branca. Ele não tomou nenhuma posição, o Rubinho Barrichello vai parar já já. Rubens Barrichello vai parar já já. O Villeneuve está parando aí, o Rubinho Barrichello vem já já para fazer a parada, ele está em terceiro lugar, vai cair para quinta posição. Tem que ver a posição
E vem mais lá atrás o Raikkonen, que já fez a parada. A vantagem do Rubinho para o Raikkonen, ele deve voltar seguramente à frente ali do Raikkonen. Na quinta posição, Rubens Barrichello, ele que largou em quarto e acabou caindo para a sétima posição depois de não ter largado bem. Você vê que a faixa está ali para não passar. E aí vem Rubinho. Realmente passou na faixa ali o Ralf Schumacher. Rubens Barrichello tem aí 30 segundos de vantagem para Raikkonen. O Trulli também está naquela parada. Rubinho entra ali em terceiro e deve voltar à quinta posição. Deve perder posições para David Coulthard, para Ralf Schumacher e para David Coulthard. Só que o Ralf Schumacher tem ainda que fazer uma parada, né? O Ralf Schumacher teoricamente tem que fazer uma parada. Ou será que o Schumacher, o Ralf Schumacher, o Montoya pararam ali na volta 27 e dá para ir até o final? É muita volta, né, Renato? Tem 40 voltas. É muita volta e muito pouco tempo parado no boxe. Você vê o Ralf ficou 7.9, o Montoya 8.8 e o Schumacher 6.6. Foi uma troca, foi a melhor troca essa da Ferrari. Quer dizer, foi gasolina suficiente apenas para a próxima parada. Confirmando a volta de Rubens Barrichello na quinta posição, ele voltou na frente do Trulli, tá ali o Trulli ali atrás, vem mais embalo, vem acelerando mais, vem com os pneus aquecidos. E o Irvine vai para fazer a parada de boxe. O Irvine, que é o De La Rosa que está parando aí. Era o De La Rosa que não tinha parado. O De La Rosa que não tinha parado, que faz ali a parada. Então, a essa altura, todos já fizeram uma parada. Vai funcionando agora a tática. Vai funcionando a tática da equipe Prost Diniz, de Alain Prost e Pedro Paulo Diniz, porque o Alesi já vai para a 10ª posição. Depois de fazer a parada, o Alesi vai ali para a 10ª posição, que largou em 14º, caiu lá para 19º, trouxe o carro e vai ali para a 10ª posição. Aí você vê o De La Rosa, aparece agora o De La Rosa aí na 10ª posição. E você vê ali como vai parando ali o Trulli. Você vê como o Trulli ali vai parando. Ele tomou cuidado ali para trazer o carro para a linha de dentro. O Ed Jordan fica ali desanimado. Ele trouxe ali para dentro, vem trazendo o carro lentamente. Dá a impressão de ser ali algum problema de motor. Você viu o Trulli ali, a imagem ali do Trulli. E você tá vendo aí Rubens Barrichello. Aí você tá vendo o Rubinho. O Rubinho que tem a 5ª posição depois de 45 voltas, 46 voltas, restando 21 voltas para o final. Michael Schumacher é o líder, vai abrindo o caminho, tem a Benetton ali à frente. Vamos ver a diferença dele para o Ralf. O Ralf ia tirando diferença. Vamos ver a diferença do Ralf, perdão, do Montoya. Schumacher abre o caminho. Montoya é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Coulthard é o quarto, Barrichello é o quinto. Raikkonen é o sexto, Irvine é o sétimo, Trulli é o oitavo. É bom lembrar sempre que o Ralf Schumacher teve uma punição ali de stop and go, de parar e vai. O Trulli já não está mais ali, porque o Trulli já está fora, né? Teve ali uma parada de punição de 10 segundos. E isso pode favorecer o Rubinho, Reginaldo. Pode favorecer o Coulthard e o Rubinho. O Coulthard pode vir para a 3ª posição e o Rubinho vir para a 4ª posição, porque teoricamente o Ralf Schumacher tem que fazer mais uma parada. O tempo do Ralf no boxe, 7.9, diz que ele tem realmente que fazer mais uma parada para abastecimento, claro que também para troca de pneus, e vai fazer a corrida tentando recuperar todo aquele tempo que ele perdeu quando ficou atrás do irmão. Foram 8 voltas ali em que ele perdeu a corrida praticamente, e depois, é claro, também teve aquele stop and go. Nas últimas 3 voltas, o Montoya foi mais rápido em 2, o Schumacher foi mais rápido em 1. E aí a diferença, vamos ver? Disparado o cronômetro aí, vamos ver a diferença de Michael Schumacher para Juan Pablo Montoya. Era de 8.8. O Schumacher já passou, o Montoya passa, tirou 4 décimos. 8.4 lentamente, mas vem tentando chegar. Vem chegar. O Juan Pablo Montoya vem tentando chegar em cima de Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, cerveja é Antártica. É o Grande Prêmio da Europa no circuito de Nürburgring. A próxima corrida na próxima semana. Semana que vem já tem mais. As equipes saem da Alemanha, saem de Nürburgring, vão para a França, Manicur. E aí nós vamos para a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Depois, na sequência, nós vamos ter Silverstone, vamos ter Alemanha em Hockenheim, vamos ter Hungria, vamos ter Bélgica, Itália, depois Indianápolis, depois Japão para fechar a temporada. Tem muito campeonato ainda pela frente. Aí o Raikkonen vem na 6ª posição e tá para tomar uma volta, Deus. Tá para tomar uma volta.
O Hakkinen, ele abre ali, ele já foi campeão do mundo, bicampeão do mundo, ele sabe qual é essa dificuldade, ele não vai ficar na frente do Schumacher de jeito nenhum. Deixou o Schumacher passar. E a imagem ali do pessoal da McLaren, da Mercedes ali não é boa, não. Norbert ali fica ali, a cara meio feia ali. Basta dizer que no ano passado os dois estavam aí disputando o título, disputando a corrida e disputando o título. Agora você vê essa situação da McLaren tomar uma volta do Schumacher, em que vale a diferença de estratégia, não é nada boa para a Mercedes-Benz, que tem Nürburgring como praticamente o quintal de sua casa, porque faz muito teste aí e tudo mais. Michael Schumacher, Montoya, Ralf Schumacher, David Coulthard, Barrichello, Hakkinen, Irvine e Frentzen. E só os 5 primeiros estão na mesma volta, que o Irvine já acabou de tomar uma volta do Michael Schumacher. Aí você vê a colocação, você vê o Burt ali na 15ª posição. O Burt que também com a tática de uma parada veio se recuperando, mas ele teve que fazer uma parada extra, porque quando ele deu uma saída de pista teve que entrar para limpar os radiadores do Alesi, é que acabou funcionando realmente a tática da equipe de Alain Prost e Pedro Paulo Diniz. 8.1. Aumenta, sobe o Montoya, pega tráfego, o Schumacher não teve problema para fazer a ultrapassagem em cima do Hakkinen. O Montoya pega um pouco de tráfego, fica um pouquinho mais para trás, está vendo o Schumacher ali, depois você vê o Verstappen logo atrás, com uma volta atrás, o Mika Hakkinen também logo ali atrás, e só agora apareceu lá na reta o Montoya. Diferença de 8.5, agora é de 8.4. O Montoya vai abrindo caminho, abre caminho em cima da Benetton, vai tocando firme. O Montoya tentando uma primeira vitória na Fórmula 1, nessa primeira temporada da Fórmula 1. Aí você vê como o Schumacher chegou, o Hakkinen tira até o pé, ele passa, vai embora. E o Schumacher foi embora. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. Daqui a pouco nós vamos para a parte final. Por enquanto, o Schumacher é o primeiro, o Coulthard é o quarto. Então o Schumacher, Ferrari está pronto. O Schumacher vai para a segunda parada. E a Williams também vai ter que fazer a segunda parada. Vamos ver quem vai parar, se é Montoya ou se é o Ralf. Para pretender ganhar a corrida, quer dizer, a gente não sabe o que tem ao frente aí, ó. A gente não sabe o que tem de combustível, mas para tentar ganhar a corrida, Reginaldo, teria que ser agora o Ralf para parar e o Montoya tentar ter umas 2 voltas para andar mais rápido, para tentar tirar essa diferença. Vamos ver qual é a tática ali, porque o Schumacher já vem chegando. Schumacher, que é o líder, vem chegando. Com isso, o Montoya vai passar para a primeira posição. Vai assumir a primeira posição Juan Pablo Montoya. Ele que foi líder uma vez no Grande Prêmio do Brasil, mas ele vem para o box também. Vem na mesma volta do Schumacher. Então não assume a liderança, não. O Schumacher já vai voltando, a diferença era ali de 8 segundos, ponto 5. O Schumacher vai voltando, o Montoya está ali parado. Vai trabalhando a equipe Williams. O Montoya vai voltar. O Ralf estava mais atrás. Você vê que o Schumacher vem voltando ali. O Montoya vem lá de trás. O Ralf ainda não passou. Lá vem o Montoya. Agora ele pode acelerar, agora ele pode despejar potência. Lá vem o Montoya, vai voltando o Montoya. Vai voltando ali o Montoya. E a briga vai ser dos dois e só depois de uma volta, 2 voltas. 2 voltas para que a gente possa tomar realmente a diferença, ver a febre aí da história de verdade. O Ralf voltado logo ali atrás do Montoya. E o Ralf ainda tem que fazer uma parada, porque o Ralf só fez aquela parada. Ai, mas fritou tudo ali o frente. O Ralf só fez aquela parada da punição. Então ele tem que fazer mais uma parada. Ali, amigo, jogou óleo na roda traseira. Não tem a menor dúvida que ali vazou alguma coisa, caiu líquido ali na roda traseira. Ele perdeu inteiramente a traseira do carro depois já no problema da freada. Quando ele veio para frear, ele travou a roda dianteira, já estava com alguma coisa, algum líquido caiu ali na roda traseira. O Ed Jorge disse assim, que bom, hein? Que bom, hein? O Trulli para, o Frentzen roda. Mas também o Frentzen com alguma coisa que caiu ali na roda, seguramente pelo comportamento do carro. Sai de baixo, as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. E você que gosta de esportes, a partir de amanhã, amigo, nós temos encontro marcado às 3 da tarde, horário oficial de Brasília, direto da Polônia. É a fase final da Liga Mundial de Vôlei, o novo voleibol masculino do Brasil, comandado por Bernardinho. Bernardinho fez tanto sucesso com a seleção feminina, conquistando 2 medalhas olímpicas,
assume o time masculino de vôlei. O Brasil, em 12 jogos da fase de classificação, teve 11 vitórias e apenas uma derrota. Foi a equipe de melhor campanha de todas as 16 que participaram da primeira fase da Liga Mundial de Vôlei. E agora é a fase final. Olha só que pauleira. Numa chave tem Itália, Rússia, Cuba e Holanda. E na outra tem Brasil, Polônia, França e Iugoslávia. Segunda-feira, amanhã, 3 da tarde, estaremos juntos. 3 da tarde, Brasil e Polônia. O Brasil joga contra os donos da casa. Na terça-feira, 3 da tarde, Brasil e França. E na quarta-feira, às 3 da tarde, Brasil e Iugoslávia, que é a atual campeã olímpica. Se o Brasil conseguir 2 vitórias nesses 3 jogos, vai para a fase final, vai para a grande decisão. Aí os 4 vão decidir semifinais na sexta e final no sábado. Vale a sua torcida, amanhã o bicho pega. A partir das 3 da tarde, direto da Polônia, Brasil e França. Brasil e Polônia, perdão, abrindo a fase final da Liga Mundial. Ralf Schumacher vem para os boxes. Ralf Schumacher vem para os boxes, o Culta vai ser terceiro colocado e o Rubinho pode ser o quarto. Rubinho vai para a quarta posição. Vai custar da segunda cair para a quinta posição para o Ralf Schumacher. Aquela bobeira que ele deu de passar ali em cima da linha branca na saída do boxe. Ralf Schumacher vai voltar. Michael Schumacher é o primeiro, o segundo é Montoya. E o Ralf vai voltar e vamos ficar de olho. Ele pode, a terceira perde seguramente para o Culta. Pode até perder a quarta posição para Rubens Barrichello. Cuidado com a linha branca aí, Ralf. Isso, passa certinho aí. E volta na frente do Rubinho ali. Volta na frente de Rubens Barrichello. Volta na frente de Rubens Barrichello. Olha aí, o Ralf e o Rubinho logo atrás dele. Então Schumacher é o primeiro. O segundo é Montoya. O terceiro é David Coulthard. O quarto é Ralf Schumacher. E o quinto é Rubens Barrichello. Faltou ali meio segundo pro Rubinho para ele conquistar essa quarta posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Vamos aí para as voltas finais. Vamos para as 20 voltas finais. Menos 15 voltas finais. Montoya, Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Coulthard é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Barrichello é o quinto, Hakkinen é o sexto, Irvine é o sétimo, De La Rosa é o oitavo, né, Dias? Os 2 carros da Jaguar, sétima e oitava posições. E vamos ver agora, diferença sempre de Schumacher para Montoya, para ver se o colombiano tem como vir para cima. Ó, já subiu depois da parada, 11 pontos. É aquela história, Reginaldo. Faz diferença depois de 10 voltas, 15 voltas. Aí o pneu Michelin, quando aquecidos e desgastados, o pneu Michelin tem mais resistência e o carro rende melhor, o carro da Williams. Enquanto os pneus não sofrem desgaste, a Ferrari anda mais forte que a Williams. Parece que ficou claro dessa corrida, a diferença total e completamente em cima dos pneus. É, tanto que o pessoal que corre com o Michelin torce tanto para um aumento de temperatura, que foi o que aconteceu, inclusive, de sábado em relação a domingo, em Nürburgring. E as próximas corridas são as corridas mais quentes do ano. Então há uma boa possibilidade aí de novas vitórias do Ralf até a primeira vitória do Montoya. Agora, o Montoya, mesmo que venha ainda nessa corrida, agora com o aquecimento dos pneus e o desgaste, ele recuperar um pouco o tempo em cima do Schumacher, a diferença no momento é tão tranquila que faz o Joe Ramírez dormir tranquilamente aí, o Joe Ramírez. Ei, Joe Ramírez, te pegaram no flagrante. Depois de tantos anos de Fórmula 1, o Joe Ramírez prometeu aposentadoria. Ele avisou que estava cansado esse ano. Ele prometeu aposentadoria no final do ano 2000, mas ele é uma figura tão querida, tão carismática na Fórmula 1, foram pedir pro Joe Ramírez ficar. O Joe Ramírez falou, tá bom, eu fico mais um ano, mas eu tô cansado. Tá aí a prova de que ele tá cansado. Tá dormindo, puxando um ronco lá. O velho e bom Joe Ramírez. Uma das figuras mais queridas da Fórmula 1. Na última vez que conversamos, ele disse que até Indianápolis ele garantiria. Depois ele não sabe não. No Japão ele já não iria e Indianápolis seria a sua última corrida. Você vê ali a Sauber parando, o Joe Ramírez que só vai ao Japão se a McLaren estiver na luta do título. Se não, tchau. Difícil ele ir então, hein? Seria depois, na véspera da corrida, na quinta-feira antes de Anápolis, tem até uma festa marcada para despedida de Joe Ramírez, que trabalhou com Emerson Fittipaldi, só para você ter uma ideia. Jack Stewart, Ayrton Senna, ele era
cuidava de toda a logística de viagens de Ayrton Senna, era sempre o primeiro a receber Ayrton Senna depois das vitórias, era sempre o primeiro a receber Ayrton Senna, era o João Ramírez. Amigo de todos, uma das pessoas, repito, mais queridas da Fórmula 1, você vê a dificuldade. Vem pescando ali, tá faltando é combustível pro Heidfeld ali, ó. Você vê que ele vinha parando, ele vem pescando, vem balançando o carro ali. Olha lá. Vem tentando trazer de todo jeito, trazer a Sauber ali para a parada no box. Vem buscando ali, dá a impressão de que vem buscando as últimas gotas, tiram ali uma sobreviseira e vem lentamente na pista. Agora, o Reginaldo falava que as próximas corridas são as corridas mais quentes. São as corridas mais quentes. França, Inglaterra, Alemanha e Hungria, mas principalmente Alemanha e Hungria. Porque o que pode acontecer? Faz calor sim, no verão, lógico, na França e na Inglaterra, mas costuma chover nas corridas. Costuma chover em Manicur e costuma chover em Silverstone. E aí, se chover, o que poderia ser vantagem para Michelin com a pista quente, é desvantagem total e absoluta com pista molhada, porque ao mesmo tempo que tem um carro, um pneu que rende mais com a pista mais quente, os pilotos não conseguem parar no chão com pista molhada. Não conseguiu desenvolver um bom carro para a pista molhada a Michelin. Então, França e Inglaterra, fica ali aquela história. Se fizer calor, melhor para os carros com pneu, melhor para a Williams. Se chover, melhor para a Ferrari, melhor para a McLaren. Vamos deixar a briga aí para as três aí, né? Olha aí a vantagem de Schumacher para Montoya, vai abrindo, já não tem mais condições, não mostra mais força para chegar no Montoya, tá bom demais o segundo lugar para ele. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Coulthard é o terceiro. Se terminar assim, o Schumacher sai dessa posição, vai para 68 pontos. E o Coulthard, em terceiro, marca 4 pontos, vai para 44. E a diferença vai aumentando, de 68 para 44, vai para 24 pontos e começa a caminhar para o tetracampeonato Michael Schumacher. Vai caminhando para o tetra, para se igualar, e aí se igualaria Alain Prost. E aí apenas Juan Manuel Fangio à frente do Schumacher. Ele já passou o número de vitórias de Ayrton Senna, está se aproximando cada vez mais rápido do número de vitórias de Alain Prost. Conquistar um título esse ano seria se igualar a Prost como tetracampeão, só os dois como tetracampeões, e depois faltaria apenas, que é normal que ele passe o número de vitórias do Prost, faltaria apenas atingir ao 5º título mundial para ser o maior piloto de todos os tempos na história do automobilismo. Não precisa nem passar dos 5 títulos do Fangio, porque seriam aí, naquela altura, 60 vitórias contra 24 vitórias do Fangio, com 5 títulos mundiais. Caminha a passos largos Michael Schumacher para ser o maior piloto de todos os tempos em resultados no automobilismo internacional. E Schumacher vai abrindo, 13 segundos, 669 de vantagem para Juan Pablo Montoya, que vem na segunda posição. Coulthard é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Barrichello é o quinto, Mika Häkkinen é o sexto colocado. Com essas posições, o Ralf Schumacher faria 3 pontos com a quarta posição, iria então para 25, e o Rubinho faria 2 pontos com a quarta posição, iria para 26 e conseguiria se manter à frente do Ralf Schumacher. O Rubinho ainda conseguiria se manter à frente do Ralf na terceira posição do campeonato. Hoje tem muito mais emoção do Domingão do Faustão, com a participação de Reinaldo Giannichini, Maria Fernanda Cândido, Rodrigo Santoro e Daniela Vinitz. Hoje, 6 da tarde, meu amigo Fausto Silva comanda todas as atrações do Domingão do Faustão. Aí, Luciano Burti e Jason Button. Os dois vêm ali se enroscando, os dois vêm ali brigando. O Jason Button é o 14º colocado, o Burti é o 15º colocado. Vamos lá, João Pedro Pasleme. Confirmando que o problema que tirou o Trulli da corrida foi um problema no câmbio. E também uma curiosidade sobre ele, essa semana, esse fim de semana, aqui na Alemanha, ele levou uma multa da equipe Jordan, uma multa entre aspas, né? Ganhou uma conta de telefone de presente para pagar de $7 mil. Isso tudo porque ele é viciado em internet, ficou o tempo todo na internet na última corrida e a Jordan disse, essa não dá para pagar, tá muito caro. Ah, tá certo. Schumacher é o primeiro. Montoya é o segundo, mas $7 mil da internet, dá uns 3 dias ligados sem dormir. Tem alguma ele coisa só corre e vê internet, não faz mais nada. Tá certo. Aí Montoya tem 18 segundos de vantagem para David Coulthard, que é o terceiro, e o Coulthard, Reginaldo, a McLaren fez. Ou seja, vamos tentar diminuir o prejuízo. Não tinha carro, vamos fazer lento, correr com cuidado, com tranquilidade, para fazer uma parada só, já que os outros vão fazer 2, para ver o que acontece. E tá aí. E aí foram beneficiados ainda, porque o Rubinho não largou bem. Ao não largar bem,
O Rubinho tinha o carro mais pesado, mas as McLaren também tinham o carro mais pesado. E aí o Rubinho, ao perder a posição para as McLaren, o Coulthard pode chegar na terceira posição. Se o Rubinho tivesse largado na posição dele aí, estaria o Rubinho na terceira posição e o Coulthard teria que amargar uma quarta posição na melhor das hipóteses. O Coulthard ainda corre o risco, né? Porque o Ralf tem 9 segundos atrás e faltam 9 voltas. Mas teria que andar muito mais do que está andando. Não é o ritmo do momento. Vamos lá com a volta de número 60. Vamos confirmar o número de voltas. 59 voltas completadas. Vamos aí para a volta de número 60. Quando eles completarem, teremos 7 voltas para o final. Schumacher, Montoya, Coulthard, Ralf Schumacher, Barrichello, Hakkinen. Depois Irvine, De La Rosa, Villeneuve, Raikkonen, Alesi em 11º, Fisichella 12º, Verstappen, Burt na 14ª posição. Button, depois Alonso, estão fora da prova Nick Heidfeld, Hans Harald Frenz, Jarno Trulli e Henrique Bernoldi, Olivier Panis e Tarso Marques. Esses são os pilotos que estão fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. Rubens Barrichello deu uma escapada, hein? Deu uma escapada Rubens Barrichello, mas tá voltando ali. Mas não tem problema nenhum, porque ele tinha muita vantagem pro Hakkinen, que vem na 6ª posição. Ele tinha 20 e tantos. Olha o italiano ali, juntou as mãos do mecânico, uma coisa, sucesso. Aí ele falou, o que aconteceu? E tá aí o Rubinho, mas ele tinha uma vantagem muito grande, mais de 20 segundos de vantagem para Mika Hakkinen. Olha como ele passou rápido mesmo. Ele escapou, veio e segurou legal. Trouxe de volta para a pista, segurou legal. Aí 7 voltas pro final. Não dá nenhuma pinta ali, Reginaldo, de ter tido nenhum problema. O carro não parece ter nenhum comportamento estranho. Pode, claro, entra ali uma sujeira no radiador, você fica com sujeira na roda, mas ele tinha uma vantagem que apareceu agora há pouco, de 24 segundos para o Mika Hakkinen, que vinha na 6ª posição. Dá pinta até daquela história de uma descontração, né? Porque você está correndo tranquilo, não tem ninguém próximo, você perde a concentração total e sai para a briga. Mas faltando apenas 7 voltas, teoricamente não pode haver problema. Outro aspecto, da brigada alemã, né? A torcida toda, 200 mil pessoas lotando o Nürburgring para torcer para os seus 4 pilotos, né? A Alemanha vive o grande momento da Fórmula 1. Mas dessa brigada toda, apenas o Schumacher se deu bem. O Ralf acabou punido por um erro dele, um erro regulamentar, e o Heidfeld e o Frentzen já estão fora. E agora é Verstappen quem vai parando. Jos Verstappen vai parando ali. O Bernoldi já tinha parado. A Erros, portanto, não consegue colocar os seus 2 carros. Schumacher, Montoya, Coulthard, Ralf Schumacher, Barrichello, Hakkinen, Irvine, De La Rosa, Villeneuve, Raikkonen, Alesi, Fisichella. E agora a posição, 13ª posição vai ser do Burt, porque o Verstappen está ali parado. São 6 voltas para o final. Amanhã às 3 da tarde começa a fase final da Liga Mundial de Vôlei, o novo voleibol masculino do Brasil. Bernardinho no comando. Vamos lá com a seleção brasileira. Vamos lá com o Maurício, com o Naubert, com o Giovanni, com o Dante, com todos os meninos mais novos, as feras do voleibol masculino do Brasil. O Brasil pega a Polônia, os donos da casa, abrindo a fase final da Liga Mundial. A história é a seguinte, são 4 seleções no grupo. Tem Brasil, tem Polônia, tem França e tem Iugoslávia. O jogo-chave para o Brasil é logo amanhã às 3 da tarde. Porque pega a Polônia, que é dona da casa. O Brasil tem mais time, mas vai jogar com a Polônia, dona da casa. Se dá uma pancada legal na Polônia, pega a França na terça-feira também, 3 da tarde. Tem tudo para ganhar da França. E aí, depois, vai jogar com a Iugoslávia, que é campeã olímpica, mas já pode jogar até classificada com a Iugoslávia. Vai jogar já até classificada com a Iugoslávia. Para passar para finalíssima, serão semifinais na sexta-feira e final no sábado. Então você já sabe, segunda, terça e quarta, vamos estar juntos. Vamos estar junto com o Montanaro, o grande Montanaro, da geração de prata do voleibol brasileiro. Nós vamos acompanhar tudinho, trazer para você todas as emoções da Liga Mundial de Vôlei. 3 da tarde, amanhã 3 da tarde, todo mundo ligadinho aí. Brasil e Polônia, o voleibol brasileiro voltando a grandes exibições e tentando voltar ao topo ali, voltar para a elite do voleibol masculino mundial. Galvão. Diga. E completando essa sua informação, quem vai estar torcendo pelo Brasil, infelizmente, não vai estar na quadra.
é o Marcelo Negrão, campeão olímpico, aquela seleção de 92, e que infelizmente na campanha inicial da Liga Mundial, na fase eliminatória, teve um rompimento do tendão patelar, exatamente a mesma lesão do Ronaldinho. Inclusive, o Ronaldinho, quando soube da lesão, ligou por telefone para ele e disse que ele se recuperasse com calma, que tivesse paciência, que paciência seria a grande palavra para ele. E o Marcelo Negrão é fã incondicional da Fórmula 1. Tá certo. Aí vamos para as voltas finais. Schumacher vem na ponta para mais uma vitória. Aí aqueles que estão fora, Heidfeld, Franz, Trulli, Bernoldi, Panis e Tarso Marques. E você vai junto com o carro. Você vai junto com o carro aí de Juan Pablo Montoya. Vai de carona com o Montoya. Olha a saúde do motor BMW. Aí você tá vendo o Montoya. A vantagem de Schumacher 11 segundos, ponto 138. Vamos lá, quantas voltas para o final? Vamos confirmar o número de voltas. Em primeiro Schumacher, em segundo Montoya, em terceiro Coulthard, que você vai vendo aí. 63 voltas completadas, eles estão na volta de número 64. Quando Schumacher completar esta volta, serão 3 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. E pode ter briga aí no final, hein? Pode ter briga aí no final. O Ralf vai se aproximando, ou tentando se aproximar do Coulthard, mas nós temos apenas 4 voltas para o final. 4 voltas, Schumacher passando, serão 3 voltas para o final. Você está vendo aí o Ralf Schumacher? O Ralf Schumacher que é o 4º colocado. O Coulthard tem a 3ª posição, mas ele tem retardatários ali na frente. A gente disse, faltando 9 voltas, a diferença era 9 segundos. Agora faltando 4 é 5,7. O Ralf teria que ter tirado um segundo por volta, não deu, mas deu perto. Mas o Ralf tem 2 carros ali à frente. Você viu, olha como passou o Coulthard ali, o Ralf está lá atrás. A essa altura, em condições normais, não tem o que fazer. Aliás, a essa altura, em condições normais, ninguém tem o que fazer. Apenas levar o carro até o final. É muito grande a vantagem de Schumacher para o Montoya. Agora a diferença que era de 13, que é o para 9, porque é claro, o Schumacher vai dando uma administrada, vai dando uma aliviada ali, uma levantada de pé. Então o Schumacher é o primeiro, tem vantagem grande para o Montoya, que tem vantagem grande para o Coulthard, que tem vantagem grande para o Ralf Schumacher, que tem vantagem grande para o Barrichello, que tem vantagem grande para o Hackney. E aí são os 6 primeiros. E já dá para a gente fazer na conta aqui do campeonato. Com isso, o Schumacher iria para 68 pontos. O Schumacher, o Coulthard fazendo 3 pontos, fazendo 4 pontos na terceira posição. O Coulthard iria para 44 pontos. E depois a terceira posição ainda seria de Rubens Barrichello. Rubinho teria 26 pontos. O Ralf Schumacher na 4ª posição com 25 pontos. Essa seria a posição, dá toda a pinta de ser a posição, porque o Mika Hakkinen ainda vai marcar ali um ponto. Olha só, o Mika Hakkinen ainda marca um ponto com a 6ª posição. E com isso o Mika Hakkinen é o 5º colocado, mas com 9 pontos. Mas o Montoya sai da 10ª posição, pulando para 5º no campeonato. Porque ele sai exatamente de 6 para 12, com a 2ª posição. Então o Montoya iria para 12 pontos. E o Hakkinen é que está fora do contexto aqui. Porque seria Ferrari, McLaren, Ferrari, Williams e depois vindo o carro de Hakkinen com os 6 carros das 3 equipes grandes. Já podemos voltar a chamar a Williams equipe grande. Ferrari, McLaren e Williams nas 6 primeiras posições e o Hakkinen fechando essa fila aí na 6ª posição com apenas 9 pontos. Já nós vamos nos encaminhando para o final da prova. Grande Prêmio da Alemanha, que prometia emoções muito fortes, mas Grande Prêmio da Europa, né? Porque o Grande Prêmio da Alemanha é só no final de julho, né? O Grande Prêmio da Europa, que é uma forma que se encontra para ter 2 corridas na Alemanha, não é isso? E tem 2 corridas na Itália, 2 corridas na Alemanha. Então vem aí o Grande Prêmio da Europa. O Grande Prêmio da Alemanha será disputado no dia 29 de julho, no circuito de Hockenheim. Esse é o circuito de Nürburgring, onde é corrido o Grande Prêmio da Europa. Schumacher vem liderando e vem trazendo para mais uma vitória. Olha o Alesi aí. Olha a irritação do Alesi. Lutou, vinha com o carro aí na 11ª posição. E aí deu uma escapada ao Jean Alesi. Mas hoje não vale ponto. O que eles tinham que fazer, o que o Alesi tinha que fazer, fez em Mônaco e no Canadá. Quando foi 6º em Mônaco, 5º no Canadá, arrumou 3 pontinhos. Aí ele não faria mais ponto nenhum, que é aquela coisa de chegar
no posicionamento da equipe. Olha lá como ele escapou ali, ó. Você vê que ele fez a ultrapassagem em cima. Ele fez a ultrapassagem ali em cima do Raikkonen, estava assumindo a 10ª posição. E aí, quando saiu do traçado, vai na sujeira. Os pneus já desgastados, trouxe o carro, mas é um belíssimo piloto, Alesi. Outra figura muito querida na Fórmula 1. E outra figura muito carismática e muito querida, simpaticíssimo também, o Jean Alesi. Você viu ontem o treino? Quem viu o treino de ontem, escutou o Bolt dizer, numa entrevista ao João Pedro Paes, lembra que você sai do traçado, você sai do trilho, você escapa. Pode ter acontecido também com o Rubinho, quando ele deu aquela escapada. A galera da Ferrari já vai correndo para a mureta do box ali. Já vai correndo ali para a mureta do box para festejar mais uma vitória de Schumacher. Michael Schumacher volta a vencer. Schumacher vai voltar à vitória. Depois de ter tido problemas. Não ter tido problema, mas não ter tido como acompanhar o Ralf Schumacher no Grande Prêmio do Canadá. E vem Schumacher. Michael Schumacher vence mais uma na Fórmula 1. Schumacher vence de ponta a ponta, vibra muito, vence em casa, faz a festa da galera. Schumacher vence de ponta a ponta o Grande Prêmio da Europa no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Montoya é o segundo colocado. Juan Pablo Montoya volta ao pódio. Coulthard vem aí para a 3ª posição, sonhando com o título, mas já está 24 pontos atrás de Schumacher. E aí vamos para a 4ª posição, festa alemã. Ralf Schumacher só foi 4 porque pisou na linha na saída do box ali, tomou aquela punição de 10 segundos. Ele pisou na bola, né? Ao pisar ali na linha e tomou a punição de 10 segundos. Rubens Barrichello vem ali para a 5ª posição com Mika Häkkinen em 6º. E aí Schumacher, aí você tá vendo o Rubinho. Rubens Barrichello confirmando a 5ª posição. Vem o Rubinho para completar ainda a volta, para confirmar a 5ª posição. O Rubinho já tinha passado ali e passa o Häkkinen em 6º. Então confirmando os 6 primeiros, Schumacher o primeiro, Montoya o segundo, Coulthard o terceiro, Ralf Schumacher o 4º, Barrichello o 5º, Häkkinen na 6ª posição, Irvine sendo o 7º, De La Rosa o 8º, Villeneuve o 9º, o 10º Raikkonen, 11º, o Burt chegando ali. O Burt chegando lá na 12ª posição. Fisichella teve aquele problema, levou para o boxe, ainda voltou. Chegou em 11º e a 12ª posição para Luciano Burti. Já voltamos com a festa do pódio. Mais uma vitória de Schumacher. Vai abrindo frente, já abre 24 pontos. Olha lá, a reverência do torcedor alemão. Ali para Schumacher fazendo a festa em casa. Rumo ao Tetra. Michael Schumacher, voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Eu posso afirmar que foi um dos grandes momentos da minha vida. Viver e não... Globo, voltamos. Imagens ao vivo. Nürburgring, Alemanha. Aí a confirmação, Schumacher o primeiro, Montoya o segundo, Coulthard o terceiro, Ralf Schumacher o 4º, Barrichello o 5º, em 6º Mika Häkkinen. Os 6 que marcam pontos, com isso o Schumacher tem 68 pontos, o Coulthard 44, 24 pontos a vantagem do Schumacher. Eles vão ali para a pesagem, passando ali antes de ir para o pódio. O Barrichello tem 26 pontos, o Ralf Schumacher tem 25, o Montoya tem 12 e Häkkinen tem 9, são os 6 primeiros colocados. Reginaldo Leme, uma corrida que prometia, dava pinta de ter muita luta, muita disputa por posições. Schumacher cumprimenta de Rubinho e acabou ficando realmente no ataque de Ralf Schumacher em cima do Schumacher, e a boa defesa de posição do Schumacher ali, e depois a punição com o Ralf praticamente definindo a corrida. Acabou não tendo toda a briga que se esperava, porque por circunstâncias. Mas o Schumacher quebra mais uma escrita hoje. Pela primeira vez o pole position vence uma corrida em Nürburgring. É a 5ª vitória do Schumacher no ano, ele que também tem 3 segundos lugares e apenas um abandono, que foi no Grande Prêmio de San Marino. Olha aí o replay de quando ele vem comemorando com a equipe toda. A Williams fez uma grande corrida e também tem um resultado especial em Nürburgring. O Montoya havia terminado até essa aqui uma corrida apenas, em segundo lugar na Espanha, com 7 abandonos. O Ralf, 3, com 5 abandonos. Então esta é a primeira vez que a Williams, no ano, põe os seus 2 pilotos marcando pontos. Um em segundo, outro em quarto, e mostra que realmente está na briga, não diria até na briga pelo título, em função dessa corrida, porque a vitória do Schumacher aqui, o Schumacão, foi muito importante em relação ao título, ao seu tetracampeonato.
mas a Williams está na briga e vai ainda dar muito trabalho nas corridas finais, principalmente porque vinha agora o calor forte da Europa nas 4 próximas provas. No campeonato, 94 pontos da Ferrari, 53 pontos da McLaren e 37 pontos da Williams. Aí Jean Todt, a equipe Ferrari, estão acostumados às vitórias de Schumacher, vai comemorar mais uma vitória de Schumacher. Ali você vê o preparador físico do Schumacher, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, cuida da vida ali do Schumacher. Até espiritual. Né? Cuida da cabeça do Schumacher também, né? A cabeça do Schumacher tá boa, tá de bem com a vida. Aí então você tá vendo a equipe Ferrari aguardando a presença de Schumacher ali no pódio. Lá vem Schumacher na terra dele para fazer a festa. Aí a vibração de Michael Schumacher vencendo o Grande Prêmio da Europa. Ali o salto de Schumacher, a festa de Schumacher, de bem com a vida. Mais uma vitória, caminhando para o tetracampeonato mundial, caminhando para ser o maior piloto de todos os tempos em resultados da Fórmula 1. Schumacher ali com Montoya e com Coulthard, e vamos ao hino alemão. Galvão, em seguida ao hino da Itália, a gente pode falar com o Rubinho aqui, estamos ao lado dele, ok? Perfeito. Vamos à execução do hino nacional italiano. Em homenagem à Ferrari. Aí, portanto, o hino italiano. E vamos lá, João Pedro, com o Rubens Barrichello, enquanto você acompanha a premiação. Ok, Rubinho, como você poderia avaliar essa corrida? Você que fez só uma parada, né? Foi uma tática diferente da do Schumacher. Valeu a pena? Acho que vendo a corrida agora que já aconteceu, acredito que não. No começo nós éramos muito lentos, eu estava carregando bastante gasolina. Isso dificultou um pouco a corrida. Eu acho que o Mika Häkkinen era o único que devia estar nas mesmas condições. Então, a única emoção da prova para mim foi o momento da ultrapassagem no Mika. O resto não tinha. Foi uma corrida muito de espera. E daí, na hora que o carro estava um pouquinho mais leve na segunda parada, já não dava mais para buscar. Eu estava tentando demais. O Ralf estava bem rápido. Acabei até saindo da pista. Então, foi uma corrida de muita espera. Obrigado, Rubinho. Galvão. Aí, Rubens Barrichello, enquanto você está vendo aí a entrega agora do troféu de terceiro lugar ali para David Coulthard, Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, David Coulthard em terceiro. Para que você tenha uma ideia, às vezes em que foi disputado o Grande Prêmio em Nürburgring como o Grande Prêmio da Europa, foram 7 corridas, das 7 o Schumacher fez 1 segundo e 4 vitórias. Só 2 que ele não chegou pontuando. E é a primeira vez que alguém no Grande Prêmio da Europa larga na pole position e ganha a corrida. O Schumacher está aí para quebrar todos os recordes e todas as normas da Fórmula 1. Schumacher vence mais uma, tem 68 pontos contra 44 de David Coulthard. Na próxima semana, Manicur, França, mais uma corrida de Fórmula 1, a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Até a próxima semana no circuito francês. De qualidade. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço.